Olá, estamos aqui para mais um Podclips e ao meu lado essa pessoa que está um tanto quanto diferente, Ricardo Pádua. Quando eu bati a campainha, porque o Podclips é gravado aqui na casa dele, quando eu bati a campainha eu falei, gente, quem é? A pessoa nova na casa? Mas não. Ou velha. Ele agora tá de barba. Por quê? Não, deixa que você vai explicar. Tá bom, vou explicar. E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que estiver assistindo o vídeo. Se gostou, dê um like, se inscreva e comente, hein? Isso então, aí. Vou contar pra vocês aqui o negócio da barba. É o seguinte, a minha querida filhinha Luísa, que mora lá na Austrália, ela está me atormentando o tempo todo, dizendo pra eu deixar a minha barba crescer. Eu falei, cara, minha barba é branca, eu vou ficar mais velho. Não, você vai ficar lindo, vai ficar igual o John Clooney, como é que chama aquele cara, aquele artista? O artista. O artista de Hollywood. Uhum. Eu falei, não, cara, ele é muito mais novo que eu, não tem como. Não, você vai ficar, pai. Então tá bom, Luluzinha, tô fazendo seu gosto aí, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que a Lu não quis te contar, mas como a gente está na primeira quinzena de outubro, já caminhando para o Natal, ela deve ter pensado assim, calculou para o Papai Noel, minha gente. Então, ela falou assim, quem sabe aumenta o meu presente, né? Se meu papai for Papai Noel. Luluzinha, beijão. Beijo, Lu. Mas brincadeiras à parte, a gente já está aqui esquentando hoje para mais um episódio do nosso Podclips. Hoje a gente tem aqui, mais uma vez, um convidado também muito bacana. E como o Podclips, ele tem esse objetivo de levar até você ideias, dar conselhos, para que você tenha insights aí, você que tem um negócio, tá pensando em abrir, né, uma empresa, tem uma ideia, tá lá guardadinha, engavetada. Então, aqui, esse é o lugar ideal para que você tenha essa força motivadora, inspiradora, né, Ricardo? Para tocar o negócio adiante. Porque, às vezes, a gente tem dúvidas, falta conhecimento, e é isso, a gente conversando com quem tem experiência, para quem tem know-how, e é isso que clareia as nossas ideias. E que né? todo mundo, todos nós temos uma história bacana para contar, porque até mesmo que a vida é um livro, né? E pode olhar que todas as páginas dos seus livros, da sua vida, Deus está presente. Amém. Ele é um personagem ali. Eu também creio nisso, acredito. Bom, antes da gente começar, deixa eu falar aqui da Notável Contabilidade. Um beijo, Zain! Beijo pra você. Mas olha, não tem como, né, você andar certinho, de acordo com as leis tributárias do governo e tudo mais, se a sua empresa estiver bagunçada. Não vai. Você já começou engatando a primeira, arranhando e a coisa não vai sair do lugar. Pode até sair, mas lá na frente isso vai custar caro pra você. Então toma nota aí de quem vai organizar a sua empresa, vai colocar tudo ali ajeitado e você vai se preocupar com outras coisas na sua empresa, não com a contabilidade, que está em boas mãos, está com a Notável Contabilidade. E o telefone é esse, 31 988 84 7074. Fala lá com o Zain, tem toda uma equipe para te ajudar, tá? Contabilidade consultiva, para que você tenha tudo certinho, nada fora do lugar e que aquilo não te dê uma dor de cabeça lá no futuro, tá bom? Então, Notável Contabilidade. E se você quer ficar assim, fale com o Zain. Muito bem. Já podemos chamar o nosso convidado, né, Rose? Isso. A gente vai falar porque de liderança, Rose. Gente, eu acho que tem uma grande diferença, né? Eles falam que a pessoa que é o líder e o chefe. E o chefe. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Muito diferentes. Então, para tudo que você está fazendo, pega um bloquinho, caderno e caneta para você anotar, porque é uma aula. Uma aula que você vai ter aqui agora e, de repente, às vezes até para você ter o mentor ali, né? Aqui vai sair muito mais barato para você. Tá certo? Então fique atento, atenta, porque nós vamos apresentá-lo agora. Marcelo John Suri. Falei certo? Isso aí. Aê! Professor! Eu, sim, já tô aqui igual uma criança, né? Antes da gente começar, já ali tirando um monte de coisas, né? Fazendo aquela entrevista, porque muito me interessa também. Que ótimo, que ótimo. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Maravilha. Adoro isso, adoro. Acho que um dos motivos da minha vida, né, dos meus propósitos, é poder compartilhar o que eu aprendi, porque eu acho que isso tem muito mais valor do que qualquer dinheiro. Com certeza. Isso. Ajudar o seu próximo. É isso aí. E o conhecimento, ele tem que... ele tem que transbordar, né? Isso. Ele transborda na vida lógico. da gente, pra gente compartilhar para outros. Exatamente. Não é isso? Aí.
Não é feito pra você, né? Não é. Tem Exatamente. gente que né, vem ali e tal e não passa, não ajuda. Não passa. Nada. E tem uma coisa que você só aprende quando você sabe ensinar. Você não aprendeu ainda aquilo. Você só exato. sabe mesmo o assunto quando você já consegue ensinar. Ai, Senão gente. você ainda é leigo no assunto. A filosofia, ó, de vida. Muito bem. A primeira pergunta. Então, a gente sempre aqui com o nosso convidado, porque é diferente, cara, esse podcast, não sei se você já participou de algum podcast, ou tem alguma entrevista, e sim, Já dos dois. é diferente, porque aqui a gente não quer, a gente quer saber da sua profissão, do seu trabalho, Claro. mas a gente quer mais saber quem é você. Ah, legal. Querendo conhecer o Marcelo, de onde veio, onde nasceu, como é que foi a infância, se foi uma infância tranquila, cheia da grana, pouca grana, muito dinheiro, pouco dinheiro, como que chegou até aqui. Então, vou resumir um pouco que eu acho coisas importantes, tanto de infância, adolescência e até vida adulta, né? Um pouco da minha história. Eu tive uma infância que eu venho de uma família de imigrantes italianos, então meu bisavô era italiano. Ele era moveleiro, fazia móveis, né? Então ele fez os móveis do Palácio da Justiça e ele ganhou uma gleba de terra no Carlos Prates, onde ele fez lá, foi um dos fundadores do bairro, a família Panicali com a família Bisotto, onde fez o castelo, aquele dos tuberculosos, depois virou o Sesc, e tem uma vila lá até hoje, que é a Vila Panicali, que é da minha família. Então eu cresci dentro dessa vila, com muitos parentes, muitos primos, minha infância foi muito ótima. Eu falo que a nossa geração, né, que a gente já viu um pouco, que a gente é mais ou menos da mesma geração, eu era privilegiado, meu pai era gerente de banco, então eu tinha uma vida boa, não era uma família pobre. Sim. Mas eu até brinco que eu sempre estudei em escola pública, quando eu estudava no Luz dos Santos, que é na própria rua que eu morava, que é na Rua Padre Eustáquio, eu não tinha dinheiro para comprar bala, ninguém acreditava nisso. Uau, você não tinha dinheiro para comprar bala? Não tinha. Meu pai tinha dinheiro, mas não me dava dinheiro para comprar bala, porque o dinheiro era escasso na nossa época. Nós estamos falando em 76, o dinheiro era escasso mesmo, quem tinha não dava dinheiro para você comprar bala, picolé, não existia isso. Não era fácil. Então, pra você ter uma ideia, meu pai me dava o dinheiro de ônibus para voltar para casa, que era para subir do morro. Eu pegava aquele dinheiro, comprava bala e agarrava na traseira do ônibus. Ou passava debaixo da roleta, né? Então, minha infância foi ótima. Se virava, não ficava sem a bala. Não ficava sem a bala. Então, foi uma infância ótima, convivi muito com a minha família, cresci ali. Logo depois, aos 7 anos, eles fizeram o Sesc, então, muito prática de esporte no Sesc, era em frente à minha casa, né? Adolescência, teve um período que a gente mudou, aí eu fui estudar no Pitágoras, depois do Pitágoras eu voltei para o Carlos Prates, estudei no Frei Orlando, terminei lá. E aí não fiz faculdade, olha que loucura, né? Isso foi em 80... Não fiz faculdade. Aí falou, como é que você é professor sem fazer faculdade? Essa pergunta, mas calma que eu vou chegar lá. Aí, legal, não fiz faculdade, cheguei a passar em mecânica, na Católica, mas eu não quis estudar, porque minha irmã estudava, ela falou, só tem maconheiro, você não vai não. Eu falei assim, tá bom, já não queria, né? Passei primeira etapa na Federal para Civil, engenharia, porque antigamente a engenharia, poucos cursos, né? Não passei na segunda. E aí, nessa época eu já trabalhava, minha primeira profissão foi palhaço. Eu comecei como palhaço aos 15 anos. Como é que uma é isso aí? brincadeira. Então? Para um pouquinho aí para contar nessa parte aí. Então, eu tenho um grande amigo, né? Que é uma família de amigos, todos são amigos. Que é o Fricão, e a gente andava muito junto. Aí eu brincava muito, né? Ele falou, Marcelo, você é muito engraçado. E o irmão dele, que já faleceu, um grande Itaíbes, a gente chama de Brown, teve um acidente. Ele tinha uma empresa que chamava Chocolate com Limão. E ele fazia animação de festa infantil. Aí ficou, cara, vem fazer com a gente, não sei o quê. Eu falei, cara, mas eu não sei como é que é esse negócio de festa infantil. Não preocupa, o que eu vou fazer? Não, presta atenção. Você vai comigo, eu te ensino tudo. Eu falei, eu sempre fui muito cara de pau, né? Fui. Cheguei lá. Aí fui colocar roupa. Aí coloquei a roupa, ele me maquiou, que não sabia fazer nada, né? Entrei pra primeira festa. Olha pra você ver que poderia ter dado um medo e eu não sei nada hoje do que eu sou, né? Na minha primeira festa, eu entrei, ele me explicou como é que fazia. Ó, você vai entrar, vai ter a música, né? Ó, chegou, tá na roda da alegria o circo. Tem palhaço, tem. Então entramos com essa música e eu atropelei o aniversariante. Eu tinha 15 anos de idade. O menino voou longe. E eu fui atrás dele, me puxou, não. Aí sentamos lá, ele me puxou, começou a animação de festa, assim foi. E eu falo muito, né? Porque hoje eu trabalho com isso. Se gerasse uma crença, eu nunca poderia ter continuado e nem faria mais nada a respeito disso, né? Teria quase que um bloqueio ali, né? Exatamente, praticamente um bloqueio, não bloqueei. E aí, nessa época, eu já estava fazendo animação, eu fiz muito tempo, fiz dos meus 15 até meus 24 anos de idade. Porque aos 18, meu primeiro emprego foi numa empresa de consórcio, com vendas. Trabalhei 9 meses, falei que nasceu a criança, eu saí, né? Aí de lá, eu tinha 18 anos na época.
Aí de lá... Automax, não? Era Automax? Era Consórcio Ponta. Ao Ponta, lembra? Consórcio Ponta, na Bias Fortes. 412, embaixo do departamento de venda. Aí trabalhei lá 9 meses, saí. Fiquei 3 meses com um tio meu que era engenheiro. Fui apontador no almoxarife numa obra com 18 anos, que loucura. Lá no Morro de Chapéu, eu saí de casa às 4 horas da manhã pegar um ônibus para o cara me encontrar comigo, para me levar para lá. Chegava numa neblina danada. Mas eu queria trabalhar, né? Aí saí de lá, fiquei 3 meses. Eu queria trabalhar no banco. Meu pai vende banco. Meu pai não queria. Só que meu pai tinha um sítio do lado de um outro gerente geral de banco. Meu pai era de uma agência, ele de outra. Eu conversei com ele. Ele falou, não, pode ir lá. E meu pai não sabia que eu estava organizado, ligou pro meu pai e falou, tô com a admissão dele, ela pode admitir. Aí eu comecei a trabalhar no banco. Aí banco era? Banco Bandeirantes também, já acabou. Também, aí comecei em Banco bandeirantes. Da Rede Alvorada, né? Isso. E aí eu também fazendo animação de festa infantil. Daí a gente começou a fazer show, fiz show em Arcos. A gente fez uma apresentação com o Sol Laranjeira naquela TV que era Alterosa. Fizemos uma apresentação lá de palhaço, tudo. A gente fazia show, assim, eventualmente nas festas. Aí a gente criou, quando veio o primeiro, acho que foi 88, não, 92, sei lá, veio o Coringa. 88 acho que foi o Coringa, o primeiro filme do Batman, que tinha o Coringa, que era o Jack Nixon. Nós fizemos um show daquele, eu era o Coringa. Eu fiquei conhecido como o melhor Coringa da época, né? Só tinha eu, não tinha mais ninguém pra competir, né? Então eu fazia o Coringa, a gente fazia toda aquela brincadeira, eu adorava aquilo era uma diversão, né? A gente sempre uma criança interior. E eu continuei no banco. Aí no banco, comecei a crescer dentro do banco. Fui crescendo. Chegou um ponto que não dava mais. Porque eu com 24 anos, eu estava na minha 6ª promoção no banco. Nossa, foi meteórica. Em 4 anos fiz 6 promoções, em 10. Foi assim, né? Então tive uma carreira bem legal no banco. Então, não dava mais para fazer festa infantil. Então, tipo assim, tinha pessoa que queria me contratar. Até gente do banco mesmo que já tinha feito para outro, que viu a atuação, né? Aí uma festa, eu acho que hoje uma festa com dois artistas deve custar aí dos R$300, R$400, acho que não é mais do que isso. Não é bem barato na época. Como na época eram uns 200. Que a gente ganhava, eu lembro, ganhava R$70 para fazer uma animação de festa. Hoje não deve ganhar mais de 200 um artista assim. Até porque nem era tanto artista assim, né? Então, eu lembro que eu cobrava tipo assim, R$400. E eles me contratavam ainda me contratavam. E eu, naquela carreira palhaço, com banco, fui crescendo. Chegou um ponto, quando eu fui promovido aos 24 anos para tocar 170 funcionários, e aí começa a minha história com liderança, eu tinha sido promovido para ser gerente administrativo. Na época foi criado no banco, porque as agências eram muito grandes, o gerente administrativo existia um, eles criaram 2, o atendimento de retaguarda. Então, eu fui tocar o atendimento. E eu tinha 170 funcionários. Você imagina um cara com 24 anos, não entende nada de liderança, vai tocar 170 funcionários, né? Essa que começou meu primeiro contato com liderança, foi em 1994. Estou falando de 30 anos atrás. Então são 30 anos de experiência já como líder, né? Liderando pessoas. E aí fui fazer alguns cursos, não sei o quê, e o primeiro ensinamento da liderança, que eu vou deixar aqui, é que o líder sempre é um exemplo. E o líder, as pessoas fazem, assim como os filhos, não o que você fala, mas o que você faz. Né? Então sempre vai fazer o que você faz. E eu vinha de uma história de líderes, de uma liderança muito autoritária, né? Na verdade não era autoritária, era carrasco mesmo, porque a liderança autoritária é uma liderança diretiva. Que é no conceito, né? A liderança bem democrática é aquela que não é tão diretiva, aquela participativa. Essa não era uma chefia mesmo na porrada, né? Não sei como é que podia chamar isso. E aí, olha pra você ver, quando eu fui promovido, eu falei assim, quando eu for líder, eu não vou fazer o que fazem comigo. Passado 15 dias, eu estava fazendo igual. Por quê? Eu não tinha nenhum outro exemplo. Então, a única forma de fazer é como faziam comigo. Aí que eu me dei conta, falei assim, eu preciso aprender a liderar. Porque e eu fiz mal para muita gente, né? Digamos assim, né? Porque eu não sabia nada, né? Você já deve ter tido chefe pra caramba na sua idade, deve ter cada um. Então eu falo que primeiro eu fiz muito mal para as pessoas para aprender a fazer liderança, né? Sim, e entender que hoje eu falo que liderança é como criar seus filhos, né? Então você liderar pessoas é como liderar seus filhos. Se você lidera seus filhos em casa, você lidera bem na empresa. Se não lidera mal. Isso é muito normal. É bem a extensão, sabe? Então eu falo que são filhos mesmo, porque você tem que cuidar como filhos. Sim. E o papel do líder só tem um papel na vida, mais nenhum.
Desenvolver outros líderes, mais nada. Não precisa fazer mais nada. Desenvolver o quê? Desenvolver novos líderes e sim, pessoas. Sim. Tem mais o que fazer. Ele não tem mais nada para fazer. É só isso que ele tem para fazer. Entendeu? E aí nessa minha jornada, eu comecei a fazer vários cursos, vários, milhares de cursos. Sei lá quantos cursos eu fiz. Muitos pagos pelo banco. Eu lembro que eu fiz o primeiro que o banco, pra você ter uma ideia, foi feito no Sebrae. O banco pagou um curso pro Sebrae, chamava Gestão de Pessoas. Tinha nada, você não aprendia nada naquilo. Ô Marcelo, você já tinha formado em engenharia? Não, vai escutando, não formei em engenharia. Então só um minutinho, peraí que você vai contar essa história melhor aqui. Deixa eu só falar da Notável Contabilidade. Isso aí. Olha só, gente, a Notável Contabilidade, ela oferece mais do que apenas guias de impostos e encargos sociais, tá? Então, tudo que você precisa lá para resolver a questão aí da sua empresa, você que está abrindo ou você que já sua empresa já está caminhando, então a Notável Contabilidade, ela vai organizar, ela vai te ensinar tudo que você precisa para que sua empresa ande ali na linha, tá? Correta, não tenta enganar o governo não, que isso não é uma boa ideia. Então a Notável Contabilidade está aqui para te atender. Você pode ligar, falar com a equipe lá de consultores e também com o Zain, que é o 31988847074, ok? Notável Contabilidade. Se você quer ficar assim, fala com o Zain. Eu queria falar que o Zain, eu sou cliente dele, recomendo mesmo, tá? Eu também sou. O Zain é professor, né? Não é? Ele foi professor da faculdade. Ele além de professor, ele foi meu cliente também, né? Então a gente ajudei a construir muita Notável junto com ele. Ele é um cara que ele é um consultor. Então é um cara que não faz errado. Mesmo se você quiser, ele não faz, não te larga, mas não faz. Então eu recomendo mesmo que esse cara te ensina, mesmo. Você foi meu professor na faculdade, é meu contador hoje, é meu cliente também, que eu faço umas coisas pra ele também. O cara é muito fera, muito fera. Família, né, Ricardo? Eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer o Zain também, porque ele passou aqui pelo podcast e também deu uma aula, assim, uma pessoa fantástica, que eu fiquei amiga agora dele também. Ele quando eu já tinha uma empresa, tinha um contador, né, e ele estava abrindo a Notável, eu acho que antes ele abriu uma outra com um sócio primeiro, depois ele passou pela Notável sozinho. E ele me falou uma coisa assim, que me atraiu muito, né? Porque eu tinha um contador, mas o meu contador não estava nem aí para mim. Ele chegava, fazia, mandava o boleto, mandava a guia para pagar, bacana, beleza. Se eu paguei, beleza. Se eu não paguei, pronto. Nunca me falava nada, você não pagou a guia aqui, não, vai sair do simples, não. O Zain, não, ele não deixa você esquecer isso, não. Não, ele realmente fica na sua coisa. Realmente ele é um consultor, ele toma conta do seu negócio. E como que isso é muito importante, né? Porque eu já tive uma pessoa que cuidava da minha contabilidade, que não me deu as instruções corretas e eu amarguei numa dívida custei para pagar. E hoje, se tem uma coisa que não tem perdão, é dívida de governo. Não tem. Esquece, tá? Esquece, ninguém perdoa. O banco perdoa, mas não perdoa. Ele já é sócio da sua receita, né? Ele é sócio. Ele é sócio. Não é do seu prejuízo, nada disso. Hoje você que é o menos dono da empresa, você, né? Menos ganha, você. Mas então por isso que é importante, assim, você ficar tranquilo, você deitar, entendeu? Com essa questão da contabilidade está resolvida. Mas voltando lá, aí parei com animação de festa infantil. Depois, 2 anos depois, eu fiz um puta de um trabalho, foi o melhor da minha vida, que foi na Santa Casa. Acho que isso é legal contar, quem quiser fazer vale a pena. Santa Casa tem uma creche lá dentro. Eu não sabia. Então eu percorri todos os leitos infantis, isso já tinha parado, isso foi 3 anos depois. Percorri todos os leitos infantis, inclusive CTI, tudo, queimados. Foi assim, porque eu falo que foi um trabalho muito emocionante, que você é um palhaço, você tem que estar sorrindo, não pode chorar, né? E lá você vê, você quer chorar o tempo inteiro de emoção. E aí terminei na creche, fiz uma animação para 70 crianças. E o que mais me marcou eram 2 menininhas siameses, que elas já tinham feito a cirurgia de separação. Elas estavam com vestido de chita, eu não sabia a história delas, mas eram lindas. Brinquei muito com as meninas, porque depois contaram a história delas, foram deixadas no hospital. Então muitas crianças ficam lá e a Santa Casa é uma creche lá. Então achei foi um dos maiores trabalhos. Porque hoje, se você pega um filho e abandona na Lagoa do Pampulha, você vai preso. Se você deixa no hospital, não acontece nada, né? Por lei, você pode deixar lá, normal, fica lá. E se não acontece nada com a mãe. Mas isso eu queria citar, porque eu acho que foi um trabalho muito legal. Quem quiser fazer, faça, que vale a pena. Eu quero. Não existia nem o Doutores da Alegria na época, tá? Isso que eu tô aqui. Eu conhecia a terapia do riso. Tinha terapia do riso. Do Doutores da Alegria não era ainda existia, não existia nem aqui ainda, mas já tinha terapia do riso. E hoje tem muitos grupos que fazem isso, né? E aí segui nessa minha carreira de banco, e foram 10 anos, 10 promoções. Na 10ª promoção, e aí que vem a hora da faculdade que eu vou te contar agora,
eu fui promovido quando o Unibanco comprou. O Unibanco comprou o Banco Bandeirantes, e aí eu fui promovido a gerente geral, que era gerente do PAP, que era dentro do Mercado Central, e que virou uma agência. E aí eu fui promovido, fui transferido para a agência Contorno do Unibanco, para fazer aquela agência acontecer, que ela era uma agência de pagamento, não tinha cliente nem nada. Então fui lá para fazer uma agência de clientes. E aí fui promovido para gerente geral. Passado um ano que eu estava como gerente geral, o meu diretor chegou e disse: Marcelo, o RH me ligou, falou que você não tem faculdade. Eu falei assim: não tem não. Ele falou assim: não pode gerente geral no Unibanco não ter faculdade, não, fica tranquilo. Na mesma hora eu liguei pro meu primo, ele estava dando promove. Cara, eu preciso fazer uma faculdade. Eu falei: não, Marcelo, você é executivo, vem cá fazer uma entrevista. Cheguei lá, fiz uma entrevista, uma redação, prova de matemática, português, comecei e fiz administração. E já emendei numa pós em quê? Finanças, porque estava no banco. Então foram 6 anos estudando. Né? Administração também. Administração também? Então foi aí que veio a faculdade. E eu sou muito grato a esse diretor, porque foi onde me deu a oportunidade de um dia conseguir dar aula na FGV, que foi a convite também, você entendeu? Porque nessa minha jornada de banco, né, que eu fiquei no banco em 2005, eu saí do banco, fui demitido do banco, e aí eu quero dar outro ensinamento de liderança sobre isso, que eu vou contando minha história, vou dando ensinamentos que a minha vida foi aprender liderança, né, e a vida da gente fala sobre isso. Ninguém demite ninguém numa empresa, você mesmo que se demite. Tive uma troca de diretor e em janeiro ele me deu um feedback, foi muito ruim, não gostei do feedback, que eu já estava com uma nota muito boa, minha nota ia ser 9 pontos alguma coisa em 10, e acima de 8 é diferenciado, entre 5.1 e 8 é adequado, abaixo de 5 inadequado, essas eram as avaliações do Unibanco. E isso envolvia valor financeiro. Ele chegou em janeiro, um outro diretor meu, que era o Carioca, que eu vou falar dele daqui a pouco também, que fui trabalhar com ele. Ele tinha saído em dezembro. Ele chegou em janeiro, pegou, cortou, falou: vou te dar nota 8, que eu não quero ninguém diferenciado na minha diretoria, que eu tô chegando agora. Falei: cara, você me conhece? Eu tinha encontrado com ele na Espanha, que eu tinha ganhado 2 campanhas internacionais pelo próprio Unibanco. Fui para a Espanha, fiquei 10 dias lá, que a maior venda de conta corrente, maior venda de cartão de crédito relativo. E eu conheci ele lá. Pô, você não conhece? Eu tava na Espanha, cara. Eu ganhei 2 campanhas, você me viu na apresentação, tudo. Por que você acha que eu não posso ter essa nota, né? E aí começou. Daí pra frente, eu me desmotivei, não sei o quê. E aí, no meio do ano, ele foi me dar um outro feedback, aí eu briguei com ele, uma confusão. E aí quem se demitiu, na verdade, fui eu, porque eu parei de fazer o que eu fazia. Tava desmotivado, tava, mas aí para de produzir, diminui a produtividade, não sei o que, automaticamente aí aconteceu que eu saí em fevereiro do outro ano. Apesar de ter brigado com ele já em janeiro, demorou 1 ano e 2 meses para me demitir ainda. E aí eu saí, falei assim: não quero mexer com o banco na minha vida mais. Não quero mais. Isso era 2005, fevereiro de 2005. Passou 15 dias, o diretor, que é o Carioca, o Miranda, né? Ele estava na operação do BMG. Então era quando estava começando o empréstimo consignado para aposentado. Ele já estava com consignado uma empresa privada. Aí ele me chamou e falou assim: Marcelo, vem trabalhar comigo. Vem cá conhecer uma operação aqui no Rio. Eu falei assim: tá, mas que dia? Amanhã. Já mandei sua passagem no e-mail aí. Pegou meus dados, mandou uma passagem para mim. No outro dia de manhã, cheguei lá na terça-feira de manhã. Fiquei lá terça e quarta e vim embora na quarta noite. Rodei a baixada toda com ele para conhecer a operação. Quero montar a loja do Banco BMG para fazer empréstimo consignado. Falou: quero montar uma operação em Minas. Eu tenho no Rio e São Paulo. São Paulo já tem 1 ano. Estou lá com 25 lojas. No Rio eu tenho 70. Quero montar uma operação em Minas. Falei assim: então eu vou montar para você. Aí comecei a montar para ele. Aí fiz 30 lojas em 4 meses para ele. Passei São Paulo em 4 meses. Ele ficou gozando os paulistas. Não, mineirinho, não sei o quê. Aí montei, dessas 30, 10 eram minhas. E 20 de parceiros. Que era tudo parceiro do banco, tinha saído. Aí, isso não foi só BH, tá? BH com o interior. E fiquei nessa operação por 4 anos. Até quando eu me dei conta, ainda fiquei 1 ano de teimoso, que eu falei assim: o banco, falei que não ia trabalhar em banco, mas o banco continuou mandando os meus negócios. Por quê? O banco pagava uma comissão, os bancos, né? Em média 18%. Falaram: a partir do mês que vem vai ser média de 6%. Imagina você, o faturamento da sua empresa hoje é 100 mil, por exemplo. A partir do mês que vem você vai ter as mesmas estruturas, vai faturar só 33 mil. Então foi isso que eles fizeram com a gente. E ainda fiquei 1 ano empurrando aquele negócio, até quando eu fui e quebrei em 1 ano. Então isso é importante também para o empresário, né? Entender, né? Aí recomecei minha vida,
E aí foi final de 2008 isso. Aí eu falei, preciso recomeçar minha vida. Eu quase voltei para banco. Tive algumas propostas, inclusive veio uma Santander. Eu conversei com uma pessoa para ser... Eu queria voltar como gerente de pessoa jurídica. Eu queria ser gerente geral. Aí conversei com uma mulher, ela falou assim, não, você vai ser gerente geral, vou te indicar para o meu diretor. Eu falei, não quero, eu quero ser PJ, quietinho aqui, não quero fazer nada, não quero mexer com ninguém, não. Quero abrir minhas contas, que eu sempre fiz, não sei o quê. Aí ela não quis me contratar, graças a Deus, agradeço a ela. E que eu não me sabotei para voltar para o que eu não queria fazer, né? Aí fui trabalhar em telecomunicação, olha só. Do outro lado do mundo, né? Aí fui trabalhar com telecomunicação. Isso foi em janeiro de 2009. Fui trabalhar na NET. Aí cheguei na NET. Uma cultura muito diferente. Porque a NET era... Diferente da cultura de banco. Totalmente de banco e totalmente e também mais jovens, né? Tá. Uma cultura mais jovem. Então achei aquilo muito legal. E claro que tinha gente da minha idade, tudo até mais velho, mas a essência era jovem. A essência da NET era muito jovem. Muita geração Y, tudo, né? E aquilo foi me contando que uma delícia trabalhar com aquilo, né? Só que não era muito meu estilo, pra você ter uma ideia. Eles falavam que você é o cara que menos trabalha aqui. Eu falei assim, por quê? Eu te vejo andando o dia inteiro. Eu falei assim, mas eu estou trabalhando. Tinha gente que estava lá há 5 anos, não conhecia o pessoal da área técnica. Porque lá era 4 prédios, foi crescendo demais a NET, desde a época do multicanal, era muito grande. Então na época acho que eu estava lá, tinha sei lá quantos funcionários, 800, negócio assim, fora mais não sei quantos terceirizados. Só lá, né? E mais um tanto assim de terceirizado. E aí eu comecei a rodar, aí fui conhecer as pessoas, né? Eu precisava de um negócio, eu ia lá conversar, que a minha geração é assim, a nossa, né? Nossa que é o contato pessoal, a outra não. A geração Z, por exemplo, é só contato tecnológico, aí eles ainda compartilham um pouco. E assim eu fui tendo resultados bons. Por quê? Gente que estava muito tempo não conseguia coisa que eu conseguia. Porque eu ia lá ver o cara, conversava, olhava no olho dele, né? E aí é mais uma lição. Feedback é a maior ferramenta de desenvolvimento do ser humano. Yes! Entende? Concordo também. E as empresas não sabem fazer feedback com as pessoas. E nem entender, né? A nem resposta. Entender. Não. Então, assim, o feedback começa no alto, né? Alto feedback. Então, você enquanto líder, antes de você dar o feedback, você tem que receber. Então, primeiro receber o feedback, e o feedback hoje é a melhor ferramenta de comunicação e desenvolvimento do ser humano dentro de uma empresa. Eu não conheço outra melhor. Porque é onde você conhece a pessoa a fundo. Então, muito isso que você começou, eu quero te conhecer antes de que você me fale qualquer coisa aqui. Né? Todo mundo tem uma história. Nossas histórias trazem nossas crenças trazem os nossos comportamentos. Então, como é que eu posso desenvolver uma pessoa se eu não conheço o comportamento dela? Ou até contratar. Hoje eles fazem entrevista de emprego e não sabem como fazer uma contratação, uma entrevista para que a pessoa possa realmente entender e ter comportamentos interessantes na empresa. Porque as pessoas são contratadas pelas competências. E são demitidas pelo comportamento. Yes. Não é isso? Exato. É isso aí? Nossa, lindo, lindo, lindo. Marcelo, assim, que enciclopédia, né? É um professor que a gente tem que aproveitar aqui muito esse momento. Você está falando dessa questão de feedback, né? Como que as pessoas, vou falar de modo geral, nós ignoramos isso. E assim, a dica, o retorno que se tem, a resposta que nós temos, ela tá ali, na cara. Exatamente. Né? Tá dando sinais ali e as pessoas ignoram, não conseguem enxergar, não conseguem ver. Você percebe isso nas empresas, que muitas estão estagnadas, que as respostas já estão ali dentro mesmo da própria empresa? Sim. Mas que o líder não consegue captar isso, quer dizer, as pessoas umas às outras. As né? pessoas estão muito envolvidas com o dia a dia. Estão muito envolvidas com a correria do dia a dia. E eu gosto muito de fazer uma comparação com a nossa casa, né? Você tem filhos, não tem? Às vezes o seu filho está falando com você alguma coisa, você passa anos sem saber o que ele quer. Filhos suicidam porque fala que não tem comunicação com os pais dentro de casa. Isso é o que mais acontece hoje. Quando a pessoa vai ao psicólogo, né? A culpa é toda dos pais. Sempre. Sempre a culpa é dos pais, né? E a dificuldade hoje de o pai e uma mãe ouvir é a mesma do líder. Então, uma das
das primeiras habilidades que o líder precisa desenvolver chama-se a escuta ativa. Escuta ativa. É a primeira que ele precisa desenvolver. Porque a escuta ativa não é só com os ouvidos. Uma comunicação completa, ela vai muito além do que só ouvir. Eu falo que tem escuta que é desatenta, que eu estou conversando com você, olhando para o notebook. Tem ela que é mais ou menos atenta, aquela que hora eu estou atento, hora eu não estou. Então eu estou conversando com você, eu te escuto, aí tiro o rosto, aí olho um pouquinho aqui, volto. É igual seta de carro, fica piscando, hora tá, hora não tá. Tem a escuta que ela é uma escuta mais tranquila, que eu olho, não fico nada na frente, olho no olho, essa é uma escuta. Mas a completa, ela é do coração, com seu colaborador, com seu cliente, com todo mundo. Porque às vezes a gente pode falar calado, né, Marcelo? Não, a comunicação ela é muito mais corporal do que palavras. Palavras são 30%, não, da comunicação. 7%, né? 7% palavras, 38% tom de voz, 55% expressão corporal. Né? É porque muita gente acha que é muito por falar que ela vai ser entendida. Exato. E eu vejo, pelo contrário. Eu vejo muito também, já vi de parentes, conhecidos, né? Do filho chegar pro pai, ô pai, deixa eu fazer não. Isso. Nem terminou de falar o que ele queria, já fala não. Né? O ser humano tem mania de completar a frase do outro, né? Mas isso é normal, isso é uma coisa do nosso cérebro mesmo. Se eu falo uma frase para você que não tem sentido, você tenta completar. Só que, sabe aquelas pessoas que têm uma conexão muito profunda? Você conversa com a pessoa, ela começa a falar, você já sei. Isso é uma comunicação completa, não precisa falar. A pessoa já é uma ligação muito de coração. A comunicação completa ela vem de coração. E isso tem que treinar muito para você fazer. E tem que conhecer muito a pessoa. Tem que conhecer a história da pessoa, ela tem que te conhecer para você chegar nessa comunicação. Mas se você estiver na terceira, que é uma escuta muito atenta, você já vai ser um puta de um líder. Porque você desenvolver essa requer outras técnicas, além de só saber escutar. Entendeu? E Marcelo, quem domina a comunicação é quem escuta, não é quem fala. Sim. Eu sou professor de oratória, né? Então foi como eu fui parar na FGV. Um cara fez um curso de oratória comigo, e aí tem muita brincadeira, porque eu também faço desinibição e oratória e desinibição, por isso que vem essa parte teatral, né? E eu fiz com um cara que aprendi demais, que ele chama Éder Dinan. Esse cara é fera demais, ele dava esse curso na PUC. E nesse curso, um cara do FGV fez o meu curso. Falou, cara, nós estamos precisando de professor para fazer os cursos de extensão lá na FGV. E aí ele me chamou para a gente criar o curso de oratória da FGV. Aí acabou que eu não fui, o Éder foi, porque eu fui lá, mas estavam precisando de um professor para pós. Ele falou, você entende liderança? Eu falei, muito. Aí eu fiz um teste na pós-graduação em administração, que eu sou administrador, e comecei a dar cadeira de liderança e inovação na pós-administração lá na FGV. Por isso que eu falo que eu sou muito grato a esse diretor que me fez estudar, né? Que senão não tinha estudado, não, preguiçoso, para poder chegar até lá. Maravilha. A gente vai continuar a conversa, segura aí, rapidinho, deixa eu falar aqui da Notável Contabilidade, tá? Por que escolher a Notável Contabilidade Consultiva? Porque a missão da Notável é que você tem aí toda uma organização, né? E também aquela coisa de pegar na mão, de te ajudar. Não é simplesmente, sabe, deixar que você se vire sozinho. Não é isso. Então, assim, lá você vai ter muitos benefícios, como visão estratégica, né? A empresa analisa os dados financeiros para que você tenha insights, né, para te orientar aí nas suas decisões de negócios, eficiência operacional, ela identifica oportunidades para otimizar processos e reduzir custos. E olha, tem uma infinidade de outros pontos positivos que você vai ligar para bater esse papo lá com a equipe do Zain. Notável Contabilidade 3198847074. E eu vou te falar aqui também do Instagram, Notável, _Notável, _Notável, gente, @Notável _Contabilidade. É isso. E se quer ficar assim, fale com o Zain. Então, Marcelo, aí você, graças a esse seu amigo que lá atrás te fez estudar, e aí você, com isso, foi galgando, porque lá a cadeira lá na faculdade foi te ajudando. Isso, me exigiu, né? Como é que eu podia ser professor sem ter formação, né? Não existe isso, né? Lógico que não. Podia, né? E na FGV, inclusive, sou mestre. Eu não sou mestre, eu só sou especialista. Mas eu conquistei porque talvez
pela minha oratória, por isso que eu falo que a comunicação é muito importante. Muito importante. Foram 5 pessoas na sala e eu dava curso de oratória, então eu não ia fazer uma boa apresentação. Eu ensino a fazer apresentação em PowerPoint, tudo, né? Todos os detalhes, né? Eu falo que eu sou uma geração X virada para Y, né? Que foi abduzida para Y, que eu tenho muita tecnologia que eu aprendi hoje, apresento nas minhas palestras. E aí foi o que me fez chegar onde eu cheguei para ser professor da FGV, entendeu? Que eu fui com muita honra e entendi o que é ser um professor mesmo, né? Que é uma missão de vida. Mas essas pessoas que aparecem na vida da gente, né? Que te fez melhorar, né? Claro. De repente a intenção dele talvez nem seja essa, mas foi. Eu falo pelo meu caso também, essa figura também, eu fui na faculdade por causa dela. Aí. Né? Claro que foi a intenção dela, foi perfeita, foi ótimo, boa, eu agradeço demais, mas falou na minha cabeça até. Você tem que estudar. Não tinha muito isso, né, na nossa época, né? Então, eu nasci em 70, não tinha muito esse negócio. A faculdade, na valorizada, todo o segundo grau. Porque era muito difícil o acesso à faculdade. Mas hoje, o terceiro grau, ele é como se fosse o segundo. Se você não tiver, você não sai para lugar nenhum mais. Né? Você não, hoje, daqui a um tempo, você nem profissão de serviços gerais você vai conseguir mais. Se você não tiver... Olha, gente, não você tem um colégio, você tem um colégio, aqui, bacana, você vai conseguir um emprego bom. A Polícia Militar hoje está exigindo faculdade. A Polícia Militar está exigindo faculdade. E eu vejo, e eu queria fazer até um elogio, o nível dos policiais hoje não são outros. O trato, os policiais nossos são educados, é outra coisa. É outro papo, né? Faz uma grande diferença na faculdade, faz uma grande diferença na vida da pessoa. Como abre a cabeça da gente também. Eu falo o seguinte, até depois que eu dei aula na faculdade. Faculdade é um lugar que você não aprende nada. Mas você é um puta lugar pra você fazer network e negócio. Também. E de lá, você vai ver como é que é fora. Eu tive a oportunidade, eu acho que você também, de fazer faculdade que já tendo prática. Então, esse é o meu caso também. Eu tive muita troca com o professor. 3 professores me chamaram para ser sócios deles. Uau! Por quê? Porque eles davam matéria, por igual contabilidade. Eu tive contabilidade na faculdade. Só que eu já tinha sido gerente de banco. Então eu já tinha que saber análise de balanço, que eu fiz curso, sabia managem financeira, tinha um monte de coisa. Meu tempo fazia desconto, explicado na matemática financeira. Eu trabalhava no financeiro da rádio também, trabalhei muitos anos na área de contabilidade, departamento pessoal, contas a pagar, então eu já tenho a noção. Você já sabia, chegou lá sabia. Os alunos estavam comigo assim do lado, falavam uma coisa lá de um borderô, não sabe o que é isso. O que é isso, cara? Não sabia. Que língua é essa, né? Você tá falando? Ele já trabalhava. Então, é que eu falei, então eu tive uma oportunidade muito grande de aprender a teoria do que eu já praticava. Isso é muito legal, você entendeu? E é uma troca. Quando eu tive aula de contabilidade, o professor estava explicando sobre balanço, eu falei assim, mas se tiver um caixa 2, não sei o quê... Ele olhou assim para mim, como é que você sabe disso? Eu falei, não, porque eu sou bancário, expliquei para ele. Então acho que essa vivência é muito boa. E hoje, a gente estava falando um pouco antes de começar aqui sobre a dificuldade de contratação. Que isso é uma coisa muito importante. O líder precisa saber contratar. As empresas de RH são especializadas em trazer a pessoa. Mas quem tem que ser especialista na contratação é o líder, não essa empresa de RH. Certo? Porque joga o muito psicólogo, na o cara não vai lidar no dia a dia com aquela criatura. Então uma entrevista descobrir quem é a pessoa também, né? O ser humano que vai estar ali trabalhando com você no dia a dia, eu tenho que entender esse cara. Né? Então, inclusive, é super importante ter uma empatia. Tem uma coisa que é muito natural, eu não sei nem de onde é, não sei nem com a religião dos seus, não sei nem se tem a ver com essa vida ou outra. Às vezes você vê uma pessoa que você tem alergia, né? Você tem ojeriza, e isso pode acontecer. Como é que você vai contratar uma pessoa assim? Né? Então, antes, eu falo que as entrevistas que eu faço são muito diferentes. Porque eu vou conhecer o cara a fundo, vou entender, eu vou ler os sinais. Eu faço uma mesma pergunta 4 vezes para ele de forma diferente. Eu olho se ele responde naturalmente as 4 perguntas. Você sabe ler os sinais corporais? Claro. Então não tem como mentir para você, porque o corpo não mente. Não mente. Expressividade é 93% da nossa comunicação. Que é os 38,55, que é a expressividade. Ela vem do tom de voz e vem da sua expressão não corporal. Tem aquela história que o filho está estudando fora, aí manda mensagem pro pai. Ô pai, meu dinheiro que você enviou acabou, me manda mais dinheiro aí. Pô, moleque, que absurdo esse aqui. Meu dinheiro acabou, me manda mais dinheiro. Pera aí, bem, deixa eu ver aqui, Pai, me manda mais dinheiro, o meu acabou. Ah, então é isso que ele falou, né? Olha, essa questão assim de como o corpo ele fala e quem sabe interpretar não é passado para trás, né? Inclusive, exatamente. Mulheres, vou falar agora para as mulheres, tá? Você não ser enganada,
você tem que saber ler o corpo do outro, os sinais que ele né? Claro. Principalmente os olhos. Exatamente. Então, se ele tá mentindo, né? A pessoa com quem você, enfim, quer se relacionar, se ela tá mentindo ou não. Não precisa ser polícia investigadora pra detectar isso, não, né? Intuitivo, né? São pequenos detalhes. Não também, é né? intuitivo, Ricardo, é ciência mesmo. Você Então, quer- assim, eu digo assim, você tem um conhecimento disso, da expressão corporal, e depois se torna intuitivo. Porque de acordo com a maneira que a pessoa vai falando com você já desperta aquilo ali. Você Sim. precisa de lá. É porque a comunicação, a maior característica dela é a naturalidade. Eu falo que a parte mais importante do corpo que se comunica não é a boca, é a mão. Dentro de uma oratória. A mão é a parte mais importante. Só que a mão conversa natural. A mão é extensão da boca, né? Então ela tem que conversar junto com a boca. Então ela acontece naturalmente quando você está de forma natural. Se você não está de forma natural, a sua mão não vai comunicar certo. Se você estiver conversando com uma pessoa, estiver em pé, ele estiver com uma perna na frente, a conversa não tá legal, ele tá doido pra ir embora dali. A expressão dele, ele não consegue falar, pode estar rindo, o cruzado tá fechado, né? Ele pode estar sorrindo, pode estar tudo, mas se o pé estiver na frente um pouco assim, Tá doido pra cascar quer fora. sair dali. Não aguento mais, tá aqui. Entendeu? O corpo dele quer querendo fugir, né? Então são pequenos Essa coisa também do detalhes. inclinar, né? A pessoa quando tá conversando, você inclina pra frente, você joga o corpo pra próxima da pessoa. Tem algumas técnicas. Uau, vai cair. Tem algumas técnicas que esse inclinar, ele é muito feito, que a gente chama para um apelo, quando você vai pedir alguma coisa. Né? Você inclina um pouco assim, abre o braço, é a solicitação de pedir uma doação, pedir um voto, né? Eu faço treino com políticos também. Então, tem vários detalhes, né? Tem um detalhe muito sutil, e aí chama na oratória avançada. Normalmente, eu vi o Éder Dinan, aprendi com ele. Ele treinou os caras da Band todo, o Éder. Então, chama equalizador. Você está conversando, você só dá uma mexida assim, ó, para cima ou para baixo, para equalizar. Quando um fala, quando o outro não fala. É cada técnica. Mas esse é o rapport? Não, é diferente do rapport? Também para gerar um rapport. O rapport não. O rapport é você fazer com que a pessoa É uma faça imitação. igual. É uma imitação. Você vai levemente conduzindo, a pessoa está assim, você fica igual. Aí você vai abrindo, para que ele vá abrindo. Tom de voz o mesmo. Tom de voz, isso, até que ele que mude. Mantém o tom de voz e por aí vai. Isso é o rapport. Que é uma das técnicas de empatia, né? O pessoal acha que rapport e empatia é a mesma coisa, não tem nada a ver. A empatia, todo mundo fala muito de se colocar no lugar do outro. Eu acho essa... É além, né? É muito além. Nossa, muito pouco isso. Isso não é nada. Isso, na verdade, não tiraram esse conceito, até em dicionário você encontra. Mas quando me coloco no seu lugar, Ricardo, sou eu, não é você, entende? Então isso tem que ser um pouco mais profundo. Empatia está ligada a uma compaixão. Então, eu colocar-me no lugar do outro, o outro fez assim, entender por que ele fez assim, ter essa compaixão em relação a isso. Sentir de verdade, né? Sentir de verdade. É tipo assim, pô, cara, você não vai porque você tá com medo? Você tem medo de bicho? Não vai entrar no mato? Você não sabe. Todo mundo tem uma receita para a solução do problema do outro, né? É. Não tem o próprio, né? Do dele não. Igual que eu vou falar de feedback também. Mas então, só terminar aqui falando do feedback quando você fala sobre isso. Então, assim, por isso que eu preciso conhecer essa pessoa antes, para entender o comportamento dele e para que eu tenha compaixão para gerar uma verdadeira empatia. Agora, você acha que sentir essa compaixão passa pela percepção de que toda a ação do outro é positiva para ele? Ou seja, toda ação é positiva para quem age. Então, essa compaixão, quando você entende o porquê do comportamento do outro, que não é satisfatório para você, mas que para ele tem uma raiz. Sim. Né? E aí a gente dá uma amenizada, né? Ou seja, você trabalha com uma pessoa que ela é estúpida contigo. E você não entende o porquê. Ela nunca está aberta para diálogo, enfim, ela te ignora. Mas aí, ao invés de você ficar com raiva dessa pessoa e partir para um embate com ela, quando você começa a perceber essa atitude dela tem uma raiz. Sim. É muito o conceito do concordar com aceitar. Certo? Então, ter a compaixão não é concordar, é aceitar. Aceitar. Certo? E aí, quando eu aceito, isso em qualquer nível, não quer dizer que eu concorde. Mas quando eu aceito, eu não tenho embate. O conflito positivo ele é super positivo.
A divergência de opinião ela é super verdadeira e ela é o que cresce dentro das empresas. Isso na empresa o conflito positivo ele precisa ser gerado. Então, mas Marcelo, quando a gente tem um problema com um colega, com um funcionário, até mesmo na família, quando a gente começa a entender o porquê da ação do outro, não fica mais fácil pra gente? Fica mais fácil, porque você aceitou, você entendeu. Então, por exemplo, digamos que você tem uma cara... vou te contar um caso de uma aluna. Ela tinha uma cara muito fechada. Não ria pra ninguém. Tinha até medo dela. E nos meus alunos todos ganhavam uma sessão de coaching minha de graça. Eu fiz uma sessão com ela. Ela quis... Eu falei assim, não tô entendendo por que ela quer isso. E nessa sessão, eu cheguei pra ela e falei assim, olha, me conta uma coisa. Sua menina é tão bonita, mas você não sorri. Você transmite uma tristeza na sua comunicação. Você transmite raiva, você transmite medo pra gente chegar perto de você. O que acontece na sua vida? Me conta. Entendeu? E é como se fosse um funcionário, precisava conhecer. Aí ela foi me contar. Ela era engenheira, estava na segunda pós-graduação dela, né? Nessa época ela tinha 28 anos, já tinha feito uma pós-graduação em engenharia e estava fazendo essa administração. Porque engenheiro não entende nada de administração. Lá tinha engenheiro, dentista, médico, de tudo. Menos administrador fazendo. Porque a pós é uma administração resumida. Eu acho que a administração todas as profissões, né? Eu posso falar mal de mim mesmo, né? Administrador é aquele que sabe tudo, mas não entende nada. Entende um pouco de cada coisa, não é enganado, mas não aprofunda em nada, né? Administração, pra mim, quando eu era mais jovem, era o último curso que eu faria na minha vida. Mas eu quis fazer porque a única maneira que eu queria fazer o marketing. Mas a única maneira que tinha é administração com ênfase em marketing. Aí eu fui fazer isso. Hoje eu acho que todo mundo deveria fazer administração. Não, eu cheguei a dar uma palestra na Newton, para os dentistas lá, do primeiro ao 9º período, ao 10º, eu acho. Ele queria colocar uma cadeira não obrigatória, eu que não quis criar, que era sobre empreendedorismo, porque o dentista abre um consultório, que ele é o administrador, tem que entender de tudo, de finança, de trabalhista, porque vai contratar gente, um monte de coisa. Então, assim, é mais ou menos isso, mas... Voltando um pouco naquele que você me perguntou... Da moça aí. E aí eu falei com ela, ela falou assim, não, Marcelo, eu trabalho nessa empresa, tem 12 anos, entrei lá aos 16 anos fazendo como funcionário, depois fiz meu estágio, formei em engenharia, não sei o que, só com homem, eu era cantada 24 horas por dia, então eu tive que fazer assim, porque senão não aguentava mais. Né? E aí eu entendi. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, mas você não pode ser assim com a vida, vou te dar uma tarefa. Hoje, saindo de sua casa, você vai entrar no elevador, onde a primeira pessoa que você encontrar, você só vai cumprimentar e dar um sorriso. E ela fez isso com um casal de vizinhos. No outro dia, ela ganhou uma flor desse casal, ela ficou toda feliz. Olha como é que mudou a vida dela, né? Uma tarefa que eu passei para ela. Então, assim, eu preciso conhecer a pessoa. Aí não julgar, né? Não julgar. Porque o julgamento é algo muito sério. A gente julga o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Primeira vez que você me viu... Eu cheguei aqui, vocês já me julgaram. Aqui é isso, Marcelo? Não, como não? Você olhou pra mim, você falou homem, mulher, homem, branco ou preto, preto ou branco, careca, não sei o quê. Já julgou. Você pensou, você julgou. Só de olhar pra pessoa a gente faz esse julgamento natural. Mas é do ser humano. E esse julgamento, né, que a gente faz tudo aqui, ó. Um pra você, mas tem 3 pra mim. Mas é natural isso. Isso é natural do ser humano, né? Então, quando você entende, não quer dizer que você tem que concordar. Entendeu? Então, por exemplo, vou te contar um assunto de uma funcionária que trabalhava comigo. Eu conhecia toda a história dela. Ela tinha uma história muito... Ela foi abusada. Então, ela era uma pessoa que não ria, cumprimentava ninguém na empresa. Ela não se abria pra nada, super fechada. Conhecia toda a história dela. A mãe dela era esquizofrênica. Ela tinha muito problema pessoal. E a gente, enquanto líder, tem como principal obrigação desenvolver. Fiquei com ela 6 meses trabalhando nesse comportamento dela, com feedbacks pontuais, de melhoria. Não exigindo que ela mudasse, mas mostrando o que seria diferente na vida dela se ela muda. E aí, qual que era a minha última cartada para ensiná-la e desenvolvê-la? Meu último feedback é demissão. Marcelo, demissão é desenvolvimento? É desenvolvimento. Então o líder que desenvolve demite. Porque a demissão é uma forma de você desenvolver o ser humano. Olha, depois de 6 meses... um pé na bunda. Eu já ia falar Depois de 6 meses a gente trabalhando isso. Você não se adaptou a isso. Nossa empresa tem uma cultura assim assado. Vamos ter que te demitir. Ela vai sentir um baque. Ela vai entender por quê. E aí sai isso da zona de conforto, né? E sai da zona de conforto, que ela precisa trabalhar. Então ela vai ter que pensar assim, poxa, agora eu preciso mudar. A pessoa só muda quando ela vê a urgência na mudança.
Se não vê urgência, ela se acomoda com aquilo ali. Porque ficar confortável é a melhor coisa que tem. Nosso cérebro, ele nasceu justamente assim, ele tem essa predisposição, né? De acomodar. Exato. Né? É igual, nós vivemos um triângulo infernal que eu falo, que é a vítima, o algoz e o salvador. Né? Que o nosso ego fica passeando ali, nesse triângulo infernal. Então, ora você é vítima, ora você é algoz, ora você é salvador. O que é o salvador? O salvador está muito dos pais. Muito papel do pai, aquele assim. O salvador é aquele que faz tudo pelo outro e abre mão de fazer por ele. É um codependente, né? Então, esse salvador é assim, é aquele que, por exemplo, seu filho quer sair de carro. Fala, pode sair, filho, eu fico em casa, amanhã eu saio. Você salvou a vida dele. Você pescar, você dá o peixe pronto, mais ou menos não, isso. O salvador é aquele que deixa de fazer as coisas pelo outro, quer que o outro faça do jeito dele, acha que vai ser bom para ele, por exemplo. Ô filho, vai estudar engenharia que vai ser bom para você. Então você acha que você está salvando seu filho se ele virar engenheiro, mas seu filho quer fazer teatro, pô. Nada a ver. Ou quer ser médico, e você não escuta ele. Então então esse é o salvador. Entendi. A vítima é o que está sempre chorando, é ser muito conhecido. Está sempre chorando, reclamando. Ó dia, ó vida, ó céus. Já criou uma historinha para ela. Já criou, sempre sim. E o algoz é o carrasco. Então o algoz é aquele carrasco, que está sempre sendo ruim com o outro. E o pior algoz é quando você é algoz consigo mesmo. Eu gosto de dar um exemplo, assim, de família, que você vai ver os 3 papéis. Uma mãe, certo? Cria um filho. E o filho arruma uma namorada, casa, sai de casa e vai embora. E homem, normalmente, é mais desagarrado do que a mulher. Do lar mesmo. Porque normalmente o homem casa, como a mulher acaba frequentando mais a casa da sogra do que a própria mãe. Isso é mais comum, né? Então, olha a mãe. A mãe é a salvadora. Olha o papel dela de salvadora. O tempo inteiro fez tudo pelo filho. Né? Deixou de fazer as coisas, não comprou coisa para ela, ficou mulambenta para o filho estudar, não sei o que, é seu salvador. Quando acontece isso, ela entra na vítima. Aí ela fala assim, olha só, tá vendo? Casou agora, olha a vítima. Agora que você casou, você só fica lá, não quer saber mais de mim, só fica com a sua esposa, sua sogra. Eu fiz isso por você, deixei de fazer isso, passei noite em claro, que era a parte do salvador, e tá mostrando a vítima. Aí vem o algoz. Você viu o salvador e a vítima. Olha o algoz. Também agora não precisa voltar mais aqui. Não precisa, fica por lá. Nunca mais te quero aqui na minha casa. Esse é o algoz. Aí vem o algoz próprio. Como eu fui burra, nunca mais vou fazer isso, eu sou muito idiota. Por que eu fui fazer isso? Entendeu? E o povo fica andando nesse papel. E você mesmo, nem precisa ninguém te xingar, te chatear, você mesmo já se joga lá embaixo. Então é muito sério esse papel do nosso ego, né? Então a gente fica permeando esses papéis. Sensacional, Marcelo. Não é? A gente continua aqui. Gente... Marcelo John Suri, de palhaço a professor. Você está acompanhando todo o histórico aqui, todas as histórias que ele está contando aí de vivência, de experiência? Pois é, a gente vai continuar daqui a pouquinho, que eu preciso fazer o merchan. Tá lá o Zain acompanhando, né? Zain, um beijo para você, tá? Notável Contabilidade, que oferece serviços contábeis convencionais, né? E atua também como parceiro aí estratégico, fornecendo insights valiosos para impulsionar o crescimento e a eficiência do seu negócio, com abordagem consultiva e personalizada. Olha que bacana isso. Então, a Notável Contabilidade, ela entende profundamente da sua necessidade e também dos seus desafios, ok? Oferecendo soluções sob medida para otimizar os seus processos e maximizar os resultados. Quem faz isso para você? Só Notável Contabilidade. Então já passa a mão no telefone, já liga lá para acertar tudo que você precisa. 31 98 884 7074 ou Instagram, que é o @notável_contabilidade. E se quer ficar assim, fale com o Zain. Marcelo, então a gente está aqui, nossa, tanta coisa, e a gente tem muito mais perguntas para fazer, porque, como eu falei, é uma aula, né? Você começou lá como palhaço, passou pelo banco e outras coisas também, professor, né? Professor de oratória, que eu acho que as pessoas têm que dar, inclusive, mais atenção para a questão da comunicação, né? Que a gente acha que é uma coisa assim, é normal, faz parte do cotidiano, mas a gente não consegue obter muitos resultados por falta da comunicação.
Exatamente. Porque como a gente estava falando, não é só falar, né, Ricardo? Não é só falar. abrir a boca e falar. Tem muitas outras coisas envolvidas na comunicação. E você, como professor, você dá mentoria empresarial, né? Ajuda aí as pessoas a crescerem empresarialmente. Tem também treinamento em vendas, né? Você ensina a vender, porque a gente está vendendo o tempo todo. Não é só produto, é ideias, pensamentos e tudo mais. E você também oferece aí o serviço de coach corporativo. Então, o meu trabalho, eu ao longo do tempo fui desenvolvendo um produto próprio. Porque hoje o que acontece? As pessoas têm consultor, as pessoas têm coach, as pessoas têm mentor. E qual que é a diferença primeiro para entender? Qual a diferença de um coach para um mentor? Coach é um processo de desenvolvimento interno, processo de autoconhecimento, que eu faço, você faz por um prazo determinado, 10 a 15 sessões, que é um processo de perguntas e respostas, onde o coach te pergunta e você vai dando as respostas sobre você mesmo se conhecendo. O coach não dá nenhuma resposta, você dá todas as respostas. O conselheiro, todo mundo já conhece, aquele que todo mundo dá, mas ninguém segue, né? E o mentor é uma pessoa que tem uma experiência profissional de anos, que já passou por aquele negócio, e ele vai, ele vai te ensinar o melhor caminho. Então, por que mentoria? Porque eu falei que minha primeira experiência foi em 94, em 30 anos que eu trabalho com liderança. Por isso eu sou mentor em liderança hoje, estudei, já escrevi livro compartilhado sobre muitas coisas, li muito, fiz vários cursos, diversos, milhares de cursos. Dou cursos, né? Tanto de liderança quanto de liderança coach. E aí foi onde eu mais me especializei, estou sempre atualizado com todas essas ferramentas. Estudei comunicação, que é a maior ferramenta do líder hoje, é a comunicação. Ele precisa saber se comunicar, senão ele não é nada. Na minha curso de oratório passou o professor que dava pós-graduação nos Estados Unidos. Morava lá, veio dos Estados Unidos, fez meu curso aqui. Estava em férias. Você falando sobre isso, licença, eu preciso contar aqui uma história. Já que o Ricardo também gosta muito de... né? Mas um professor PhD em comunicação, ele voltou ao Brasil, terminou o curso dele lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil e ele candidatou a síndico no prédio lá. E ele só teve 2 votos, o dele e da esposa. Mas como um PhD em comunicação conseguiu somente 2 votos? Ele deveria ter, né, se mobilizado muita gente. Quase que nem a esposa vota nele. Quase! Ele tem um voto, quase que nenhum, né? Igual agora candidato. Até ele estava meio duvidando se ele votava nele. Porque ele passou muito tempo ali, que a comunicação é só aqui, ó. É só a fala. E ele esqueceu desses outros detalhes que a gente está falando, né? A essência da comunicação é muito entonação, outra coisa. Gente, entonação, a intenção, né, junto com a entonação, né? Porque às vezes a pessoa tem líder, Marcelo, inclusive, que ele tem uma voz muito fraquinha. Sim. E aí, como é que ele vai passar? Tem um aí agora, ó, que tá fazendo campanha aí, que tem uma vozinha que, pelo amor de Deus, né? Pela voz dele você não vota, né? Então o líder, ele não passa essa credibilidade, essa autoridade que precisa ter, né? O líder precisa ter 2 coisas importantes. Boa comunicação e poder pessoal. Certo? O poder do crachá é o chefe. O poder pessoal é o do líder. O poder pessoal é aquele que o líder faz em silêncio. Então, o líder que sabe se comunicar. Primeira coisa que você vai, para você liderar, o cara vê que você está interessado nele. Se você é um líder, você tem que desenvolver. Então, se o cara percebe que você tem interesse nele, que ele desenvolva, ele vai começar a te seguir. Se ele percebe que tem que ser um interesse real, não é interesse falso. Se ele percebe que você é um cara que entende, porque aí nós estamos falando de várias gerações aqui, tá? A gente vai estender muito. Porque a geração Y, ela quer o benefício. A geração Z não liga para isso. Ela liga se você sabe se é bom. Ela não liga se você tem PhD em Harvard, não sei o quê. Você pode ser analfabeto, me prova que você é bom. Essa é a geração Y. Estou falando de pessoas hoje até 24 anos de idade. A outra que está entre 25 perto de 40, ela quer saber dos detalhes, quer saber se é bom, ela quer os benefícios, ela quer dinheiro, ela quer feedback constante, quer que você seja interessado no desenvolvimento dela. E a nossa não está nem muito para nada disso. A nossa quer segurança e quer grana. Então,
O que acontece? O líder precisa saber liderar em todas as gerações, que é um problema muito sério, que mais acontece por aí. Então, se a pessoa percebe essa realidade de entendimento, o líder vai desenvolver uma coisa chamada poder pessoal. Quando ele tem poder pessoal, é onde ele não precisa nem ficar na empresa para liderar. O poder pessoal é, eu chego, acabou. Eu não preciso dar uma palavra, todo mundo olha, não é pelo medo, mas não é pelo medo. É pela cerimônia. É pelo respeito. O poder pessoal É igual do um respeito. guarda de trânsito chegar perto da cerimônia, gente, né? O poder, mais ou menos, mas o guarda de trânsito a gente já fica meio com medo. Mas Sim, é pelo mas respeito, então, mas impõe o respeito. Você é uma autoridade na cabeça daquela pessoa, mas pela sua credibilidade. Que sabe que pode contar. Todos nós conversamos diferente com cada pessoa, né? Exatamente. E aí agora vai um grande paradigma aqui. Você quer saber quando você é um bom líder? Se você está na empresa e a equipe produz bem, você é um bom líder. Se você não está na empresa e sua equipe não produz bem, você é um líder mais ou menos. Você tem que estar fora. Por quê? Quando você sai, porque você desenvolveu a delegação. Quando você delega, você sai da empresa, as pessoas produzem mais do que quando você está. Por quê? Quando você lá, elas estão tranquilas. Qualquer problema, você está lá. Quando você está fora, elas assumem a responsabilidade e querem mostrar que vão te entregar. Então é o poder pessoal que você tem, que você desenvolveu, e você está criando uma equipe autodirigível. Aí você é um foda do líder. Quando você está fora, o produção Olha, eu vou começar a disparar isso aqui para muita gente de rádio, tá? Vou falar assim da minha área, do meu quadrado, tá? Que precisa saber liderar. Né? muito. Precisa saber liderar. Define Ai. para nós a diferença do líder e o chefe. São várias. Uma delas é essa. O poder do crachá é poder pessoal. Né? A liderança é muito horizontalizada. O chefe é aquele que só manda? O chefe só manda. O chefe é aquele que só manda. Só ele é reconhecido. Só ele que fez. Ele aquele desenho rabugento lá. Mais ou menos. Ele quer ser servido sempre. Entendeu? Bajulado. Ele nunca quer feedback. Por quê? Ele não quer que ninguém fale com ele. Não quer ser. Ele é o soberano. Agora, o líder verdadeiro, o primeiro papel dele é desenvolver. Segundo, ele é o garçom, ele que serve. Eu, enquanto seu líder, eu sirvo a você, porque eu vou te desenvolver. Eu sou o seu garçom. O que você quer ser servido? Eu quero ser servido, aprender, desenvolver isso. Então, é isso que eu vou te desenvolver, ok? Quero feedback constante, que você me dê como está a minha liderança. Como você me vê, para que cada dia eu possa me aprimorar. Esse é o verdadeiro líder. O líder, quando a equipe erra, a responsabilidade é 100% dele. Se não bate a meta, ele é 100% responsável. O chefe da equipe. Quando a equipe desponta, o resultado é 100% da equipe, não é dele. Isso é o verdadeiro líder. Eu tinha uma figura na minha memória, assim, um posterzinho, que era assim, o chefe e o líder. Aí o chefe sentado em cima de uma carroça, vários homens puxando. É isso aí. Ele com chicote ali na... Tá. Esse é o E o chefe. líder não, o líder lá, ninguém em cima, e o líder na frente, todo mundo puxando a carroça. É, todo mundo junto. E ele é o que vai na frente. É o que vai na frente. As pessoas brincam muito, eles falam que hoje não é muito mais assim, né? O líder é o primeiro que chega e o último que sai, né? Numa guerra, claro. Mas hoje, quanto menos A a presença do líder no meio para poder atrapalhar, né? O líder mais atrapalha do que ajuda. Tem que manter aquela cerimônia. Ele assim, tem que estar fora desenvolvendo, tá preocupado com entendeu? Para desenvolver, enfim. E é como você falou, a coisa flui, né? Sem a Claro. presença dele, porque cada um já sabe o que tem que fazer. Eu tenho que estar numa parte de fazendo negócio, pensando em abrir outra empresa. Não tem que estar lá preocupado com a tarefa do dia a dia. Aquela pirâmide de Maslow, né? Você lembra da pirâmide? Sim, claro, demais. Eu falo dela nas minhas palestras. Você estava 90% pensando e 10% agindo, né? A pirâmide de Maslow, das necessidades, né? Que tem as 5 necessidades. Mas você pode utilizar na hierarquia da empresa. Da hierarquia da empresa. E nessas necessidades que você tocou, a gente só atua em 2. O líder atua em 2. Nas 2 últimas, a de estima e a de realização. A primeira, que são as necessidades fisiológicas, não tem atuação. Que é ir ao banheiro, comer, isso aí a empresa tem que dar para o funcionário. A de segurança também, que é você ter salário, essas coisas. A social também, que é de convivência. Essas não motivam nada. Você não motiva porque você tem um privado em casa para o banheiro. Motiva? Não. Você vai ficar desmotivado se eu arrancar o vaso. Você não está motivado porque você tem salário, você tem uma casa? Não. Se eu tiro, você desmotiva. Você não está motivado porque você tem uma família, porque você tem amigos? Não. Se tira, desmotiva. Então todas as 3 primeiras são desmotivadoras. São básicas. A de estima, aonde o líder atua. A de estima, onde que eu vou te premiar, vou te dar promoção,
vou te promover, vou te fazer participar, você vai fazer parte do projeto, ó, precisamos do projeto, então você vai fazer, então é onde eu vou te levar a sua estima, vou te reconhecer em público. Essa é a responsabilidade do líder. E a de realização é onde a realização é a última, onde você realiza coisas dentro da empresa, onde eu, líder, dou esse espaço. Você fazer parte de um projeto, fazer que você fez parte da construção de algo dentro da empresa. Isso é realização total. Então essas duas engajam, as outras nada. Ô Marcelo, de tudo isso que a gente falou, como é que a gente, assim, você pode dar uma pincelada e falar isso pro empreendedor? Essa questão da liderança, né, da comunicação, porque tem muita gente que está perdida, ela tem um negócio, tem até um produto bom, mas a coisa não sai, a coisa não vinga ou não vende o tanto o suficiente que poderia ser por causa desses entraves. Então... Eu sei que é um pouco difícil. Não, mas... até que não é, porque... Então que bom. O que acontece? As coisas básicas hoje que tem dentro, que precisa ter dentro de uma empresa, além do que já está dentro, que é a obrigação do CNPJ, pagar o funcionário, essas coisas, a primeira coisa, ela precisa se desenvolver, uma liderança bem desenvolvida. Se você tem uma liderança bem desenvolvida, você resolve todos os seus problemas. Então você precisa, rapidamente, ensinar seus líderes a dar feedback, delegar e desenvolver as habilidades dos seus colaboradores. Se fizer isso, você não precisa fazer mais nada. Quando você tem uma empresa, você tem que ter departamento de venda, né, gente? E treinar um líder de vendas com as ferramentas do líder de vendas, que é diferente de uma liderança geral. O líder de vendas tem processos. Liderança, as pessoas falam, que esse líder é nato. Bacana, o líder nato ele é ótimo. Mas nem sempre é o melhor líder. O melhor líder, o líder nato pode ser o melhor líder, mas o melhor líder é o que utiliza ferramentas de liderança. Que eu falei, delegação, feedback, desenvolvimento. Como é que você desenvolve? São 4 passos de desenvolvimento do seu colaborador. O feedback, se você pegar o conceito de ferramenta de retroalimentação para desenvolvimento, blá, blá, blá. A retroalimentação, então eu te dou um feedback aqui para desenvolver isso. Daqui a um mês a gente vê o que você desenvolveu, o que pode melhorar. Eu, enquanto líder, o que faço? Mais um passo, eu vou te desenvolvendo. Ou para projetos efetivos, que é o feedback efetivo. Daqui 3 meses a gente tem com isso entregue. Fez, não fez, o que foi bom, o que foi ruim. Implementar PDCA, que é um programa. Tudo isso que eu estou falando com vocês são ferramentas. Então você fala assim, eu não sei ser líder. Ok, aprende. Mas eu não quero ser líder. Então você faz o seguinte, querido. E tem muita gente, eu já falo assim, você é o dono da empresa, nós vamos te demitir, vamos pôr uma pessoa para liderar para você. Você vai ser cereja do bolo, você vai participar das festas e pagar as contas. E sorrir para todo mundo, você não vai fazer mais nada. Você não tem paciência com as pessoas, você não vai. E primeiro, líder tem que ter os 2 P's. Paciência e persistência. Senão não consegue desenvolver ninguém. E essa questão aí do feedback, que para muita gente talvez não seja tão claro, né? Que é uma parte, um processo muito importante que a pessoa tem que desenvolver. Qual o conselho que você daria? Primeiro, ter cuidado em desenvolver essa ferramenta dentro da sua empresa, porque não seja uma ferramenta de cobrança. Ela não pode ser uma ferramenta de cobrança, é uma ferramenta de desenvolvimento. Tá? Ferramentas de cobrança já tem muitas por aí. Tem uma coisa que chama avaliação e tem uma coisa que chama feedback. A avaliação é que é a cobrança. No Unibanco não tinha feedback, tinha avaliação semestral. Qualitativa e quantitativa. Né? Qualitativa é das habilidades e quantitativa é da quantidade de metas que você bateu. Isso é cobrança. O feedback ele vai muito além disso, porque ele é muito pessoal. Eu desenvolvo competências internas no feedback. Quando tem técnicas, é mais fácil. Fazer um curso, alguma coisa, a gente até combina no feedback. Mas o feedback ele é muito individual. Para você lapidar comportamentos, habilidades e atitudes. Então, precisa ser muito bem empregado. O feedback ele precisa ser uma ferramenta de motivação, não de desmotivação. Porque a avaliação pode desmotivar, mas o feedback não. Então, ele tem que ser aplicado de forma de que você reconheça. Quando for levantar os pontos que precisam ser melhorados, ele precisa ser feito com uma comunicação muito clara, precisa. Não é julgando a pessoa, falar dos fatos, entendeu? Então, por exemplo, a gente nunca aplica um feedback só falando coisas negativas. Nem gosto dessa palavra, falo que precisa melhorar. Porque isso não é um feedback que vai ter resultado. Entendeu? Então, eu trago fatos. Por exemplo, eu posso chegar ao Ricardo, você é desorganizado. Eu não posso falar isso, é desorganizado, eu estou julgando ele. Percebe? Se realmente ele tem uma certa desorganização, e eu preciso desenvolver isso, porque no trabalho dele é necessário, eu chego e falo assim,
Ricardo, percebi falta de organização nos seus comportamentos. Quando eu vejo que sua mesa está virada de cabeça para baixo, você nunca guarda as coisas dentro da gaveta, não sei o que, eu percebo nesse momento. Pode ser que seja ali, seja em casa, você vai abrir o guarda-roupa dele, tudo organizadinho, roupa colorida até chegar nas brancas, tudo bonitinho, cabide, tudo da mesma cor, já vi gente assim que tem toque, né? Pode ser. Então eu não posso julgá-lo como um desorganizado. Então... Nossa, tem muita coisa. E eu acho que, para quem está nos assistindo e a ficha já caiu, então ela vai precisar muito da sua ajuda. Tô às ordens. Né? Então, assim, que você pode procurá-lo no site, né? Tem meu telefone também. Tá, o telefone. Mas aí depois a gente coloca aqui também para facilitar. Porque eu acredito que muita gente já sabe qual que é o problema da empresa dela, ela só não tem a resposta. Ela sabe, né, o que está acontecendo. De repente ela não sabe para que caminho ela vai. O primeiro problema que ela tem, e eu garanto, sem qualquer empresa, é comunicação. Comunicação. Não precisa ir lá, pode olhar que você tem problema de comunicação primeiro. Então, é isso. Você tem aqui uma pessoa que tem experiência, né? Sabe do que está falando, pode te ajudar e muito. E com essa ajuda, de repente, anos que a pessoa está ali padecendo, né? Com a empresa, que não vai, está capengando, problema com o funcionário e de toda a natureza. E às vezes é um probleminha dela que é só um ajustezinho ali e a coisa pode ir. Normalmente é cultural, né? Então precisa fazer uma mudança cultural. Uhum. E isso não acontece da noite pro dia. Demora um pouco. Mas já é uma solução que ela... Mas é uma solução. A gente precisa... Tem alguns choques que precisam ser feitos. E aí você tem que fazer um processo de implementação dessa nova cultura, que é doloroso. Uhum. Então, se o nosso ouvinte, telespectador, enfim, ele precisar da sua ajuda, você dá um descontinho aí pra ele te procurar? Claro. Então, ó. Todo mundo que vier pelo canal aqui vai ter 10%, que me viu vai ter 10% de desconto. Então, eu falo ao vivo para depois não falar que é mentira, né? Exato. A gente está caminhando já para o final e nós temos aquela... Tem sempre uma perguntinha. E o que é Deus para você? Então, essa é uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo de ser respondida, né? Porque eu acho que Deus é um ser único. É um ser muito especial. Eu acho que nós temos dentro. Né? Cada um tem seu Deus dentro. Onipotente, onisciente, onipresente. Para mim é o que rege todos nós. É aquele que nos liga por fios invisíveis, estamos todos interligados por fios invisíveis, e através dele. Eu acho que ele é uma força muito poderosa. Ele é o maior líder, né? Eu nem falo Deus, eu falo que quando a gente fala de liderança, Cristo já porque Deus, a gente não viu ele aqui, né? Mas tem notícias que viram que alguém viu Jesus. Então, para mim, um dos maiores líderes que passaram aqui foi Jesus. Pelo ensinamento de liderança. Né? Não, maior líder para mim que passou foi Jesus. E vou te falar por quê. Porque para mim o maior papel de um líder é servir ao outro. Eu falo que se todos nós entendermos que a gente veio a esse mundo para servir ao próximo, que esse é o recado que Jesus deixou, nós seremos grandes líderes. Isso para mim é que é a liderança. Legal. E abraço? Quer mandar abraço para quem? Bom, Pode mandar abraço à vontade. Pode mandar para minhas filhas, né? Para minhas filhas, minha mulher que está lá no Rio agora, minha mulher viaja muito, Lília, mandar para Lília, Marcela e Manu, minhas filhas, para meus pais. Vani e Manuel são vivos ainda, graças a Deus. Eu com 82, eu tô com 78. Eles moram aqui em BH? Moram em BH. Como é que é o nome do seu pai? Manuel e Vani. Manda um abraço para eles também. Eu nos anos 90, 1990, quando eu comecei a trabalhar na rádio, operava no Banco Bandeirantes, então eu frequentava a Praça 7. É porque a gente tinha um papo dentro da Itatiaia também, você sabe, né? A gente tinha um papo dentro da Itatiaia. Acho que é por causa do o Gilberto Faria, que eu dou. Gilberto Faria, que era muito amigo do Marco Aurélio também, Gilberto Faria. Quando eu passei um período na Itatiaia, realmente, assim, tinha um banco, né? Não sei hoje. Mas tinha um banco lá que você já resolveu. Era Bandeirantes, era Dailton que ficava lá, depois saiu o banco, ele continuou lá em outro banco, não sei se foi Bradesco, que foi, contratou ele, que todo mundo adorava, o Dailton lá. Ele era funcionário nosso. E quero também deixar um agradecimento, não só um abraço, agradecimento ao Zain, por ter feito essa ligação entre a gente, né, para que me dá essa oportunidade maravilhosa de estar aqui e poder falar um pouco com vocês aí. Legal. Trazer alguma aula, papo né? aí. Obrigado, de coração.
A gente que agradece, muito obrigada e assim, desejar muito sucesso e Muito que obrigado. esse coração aberto que você tem venha muitas colheitas, mais ainda do que você possa imaginar, o que você tenha pedido a esse Deus que é poderoso, Muito. tá? Fico agradecido. Obrigado pela oportunidade de estar Isso aí, aqui. nós agradecemos. E aí, Rose, até a próxima. Até a próxima! Muito obrigada e ó, aproveite a promoção que tá rolando, tá? Então já vai lá. Aproveita os 10% aí, ó. É. Obrigada e até o nosso próximo encontro. Valeu!